Podcast Tricolor, falando de São Paulo Futebol Clube. São Paulo venceu o Juventude lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, por 2-1, agora há pouco, às 4 da tarde, e se colocou de vez na briga pela vaga na pré-Libertadores. Sétimo, oitavo lugar, aí o São Paulo tá na briga, porque o São Paulo agora, no momento, na tabela, tá em oitavo, com 47 pontos, tem a mesma pontuação do sétimo, que é o Atlético Mineiro, que joga amanhã, e tá a 4 pontos do Atlético Paranaense, que está em sexto lugar. Então, a Libertadores, a vaga na pré-Libertadores, passa a ser palpável para o São Paulo, né? Claro que depende de resultados, né? Mas o São Paulo depende só dele. Hoje foi a Caxias do Sul um pouco desfalcado de alguns jogadores importantes, como o Luciano, como o Diego Costa, zagueiro Miranda, né, também zagueiro, o Igor Vinícius também não tava em condições de jogo, mas não dá para dizer que o São Paulo foi, né, com um time modificado. O São Paulo foi com o que tinha de melhor. O Rogério Ceni escalou o Bustos na vaga do Luciano, surpreendendo um pouco, né? Quem imaginava que ele pudesse escalar o Éder, ou quem sabe jogar só com o Caleri mais à frente e mais um meio-campista, como eu coloquei ali mais cedo também, que eu achava que ele ia colocar o Marcos Guilherme mais para fechar o meio do que para ser um atacante, né? Mas encostando mais no Caleri junto com o Patrick. Não foi isso, ele não mudou muito a estrutura do time, jogou com 3 zagueiros. O Luizão continuou no time, né? Fazendo a linha de 3, com o Rafinha pela direita, Léo pela esquerda, e o Luizão fazendo o zagueiro central, né? O Luizão a preferência pelo Luizão em relação ao Ferrarese, para mim, ela se dá porque o Luizão é um jogador um pouco acima da média, né? Para a idade dele, é um jogador que o São Paulo deveria ter tido um olhar diferente. Foi mais uma falha do São Paulo não ter esse olhar, porque os zagueiros que o São Paulo vem revelando são bons zagueiros. No ano retrasado, o São Paulo tinha revelado o zagueiro Morato, que nem chegou a jogar pelo profissional, hoje é titular do time do Benfica na Europa. Então o São Paulo deveria ter olhado com mais cuidado, né? Mas ainda existe uma esperança, né? O Luizão ele não aceitou ainda nenhuma proposta, ele pode assinar um pré-contrato, né, com qualquer equipe da Europa já, porque o contrato dele se encerra, ou do Brasil, ou da América do Sul, porque o contrato dele se encerra em janeiro. Mas ele não aceitou ainda nenhuma proposta, não acertou com ninguém. Existe especulação dos clubes ingleses, lá o Fulham, o Nottingham Forest, né, alguns clubes ali da Inglaterra interessados, até o próprio Arsenal, né, deu uma monitorada. Então isso seduz o jogador, mas, né, ainda existe uma pontinha de esperança, porque o ano que vem, se ele renovar com o São Paulo, a chance dele ser titular da zaga do São Paulo é muito, muito boa, né? Então ainda existe uma esperança. O Luizão foi um que fez uma ótima partida, né? Tomou conta ali da defesa, junto com o Rafinha e com o Léo. O Juventude, que jogava praticamente só com o Pita na frente do ataque, não conseguiu se criar, não conseguiu criar perigo para o São Paulo. Teve a única chance mais clara dele, foi no gol, que foi uma bobeada da defesa do São Paulo ali, logo depois que o São Paulo tinha aberto o placar, né? E o grande destaque do jogo do São Paulo hoje foi o Reinaldo, né? Mais pelos gols do que pela atuação, na minha opinião, né? Porque o Reinaldo é um jogador que ele tá também com o contrato se encerrando e tá para renovar, renova, não renova, tá sendo monitorado pelo Fluminense. Eu vou, daqui uns dias, fazer uma análise semelhante à que eu fiz ali, que eu postei sobre uma possível vinda do Ganso para o São Paulo. Eu vou fazer uma análise da trajetória do Reinaldo e deixar minha opinião ali, se eu no meu modo de ver, se ele deve renovar, se o São Paulo deve renovar com ele, ou se é válido, de repente, o São Paulo buscar outro jogador para a função, né? Mas isso é assunto para um outro momento, mas já fiquem aí no aguardo que logo tem postagem nesse sentido. Então, mas o Reinaldo, ele fez uma boa partida, conseguiu, né, aproveitar a chance que teve, fez um gol de cabeça no primeiro tempo, no cruzamento do Rafinha, entrando na área, na segunda trave, fechando como um atacante. E no segundo tempo, pegando a sobra do rebote do escanteio, e a bola desviou e entrou, né? 2 gols. São Paulo ganhou o jogo com 2 gols do Reinaldo e foi protagonista. Foi o grande destaque do jogo. E como eu falei, coloca essa vitória, coloca o São Paulo de vez na briga pela pré-Libertadores, pela classificação, porque os adversários diretos todos perderam. O Santos perdeu, o Botafogo perdeu pontos para o Fluminense no clássico, empatou, estava ganhando 2-0, tomou um empate. O América perdeu em casa para o Fluminense, que são os adversários mais diretos do São Paulo, e 2 dos adversários do São Paulo também se enfrentam amanhã, que pode ser a chave de ouro da rodada, um bom jogo para dar um empate, ou na melhor das hipóteses para o São Paulo, um empate, mas se não der empate, a gente secar ali o Fortaleza, né, já que o Atlético está mais à frente, e provavelmente o Atlético vai ficar com uma dessas vagas, pelo elenco que tem, pela obrigação que o Atlético tem de conseguir uma classificação, deve se confirmar essa classificação do Atlético. E já pensando também nos próximos jogos, o Atlético Mineiro é um adversário direto do São Paulo. Então, por isso que um resultado de empate é muito bom para o São Paulo, que tira 2 pontos de 2 adversários. Então, é muito importante amanhã a gente dar uma secada aí no
nos adversários, aí torcer por um empate lá em Fortaleza, entre Atlético Mineiro e Fortaleza. Fortaleza Atlético Mineiro e para o São Paulo se encaminhar aí para essa classificação. Até porque, até mesmo o Atlético Paranaense não está tão longe ainda, né? O Atlético Paranaense tem 4 pontos, ele vem numa decadência depois que classificou para a final da Libertadores, não vem fazendo bons jogos, né? Acho que o time deu uma relaxada, tá focado na final da Libertadores, mas para mim na minha opinião, é muito difícil o Flamengo embalado do jeito que tá perder essa Libertadores pro Atlético Paranaense, seria um fato histórico, né, para ficar para a história realmente do clube paranaense, mas eu acho difícil. E o Atlético Paranaense não ganhando a Libertadores, a única chance que resta para eles é a classificação pelo Campeonato Brasileiro, e vai ficar em aberto ali. Então, ainda dá, né? Dependendo dos resultados, ainda dá. O São Paulo tem confronto direto contra o Atlético Mineiro. O próximo jogo do São Paulo é na quinta-feira, no Morumbi, contra o Atlético Goianiense. Mais uma vez, o Atlético Goianiense, quarta partida no ano, né? Que o São Paulo ganhou deles no Campeonato Brasileiro lá 2-1, perdeu 3-1 na Copa do Brasil, ganhou no Campeonato perdeu 3-1 na Sul-Americana, ganhou na volta da Sul-Americana, conseguiu a classificação nos pênaltis, num jogo que não era para ser tão dramático. E agora tem esse quarto jogo aí no Morumbi para confirmar a vitória, que é muito importante e reafirma, né, a busca do São Paulo pela vaga na pré-Libertadores. Então o time do São Paulo deve ter as voltas ali do Luciano, né, deve ter talvez o Diego Costa em condições de jogo, né? Hoje também, além do Luizão, né, um jogador que fez uma boa partida foi o Moreira, né? Ele tá evoluindo também na lateral, ali é uma boa opção na lateral do São Paulo. Eu só achei que ele poderia ter escalado, de repente, no início do segundo tempo ali trocado, né? Colocado alguém mais ofensivo na lateral, ele acabou colocando o Galopo. O Galopo vem se mostrando um bom jogador, um jogador voluntarioso, mas ainda dá para ver que ele está bem perdido, né? Dentro das ações, dentro da movimentação tática. Da mesma forma, o Bustos, né? E o ataque é mais fácil até de entender a movimentação do que defensivo, né? Do que posicionamento defensivo. O ataque você, né, flui mais fácil. Então vai levar mais tempo ainda para o Bustos, para o Galopo conseguir se adaptar. Eu acho que a pré-temporada para os dois jogadores não vai ser importante, né? Por isso que o Galopo permanecendo no São Paulo, sendo jogador do São Paulo, tem um diferencial, né? O Bustos ele está emprestado, tem um contrato e não é jogador do São Paulo. Então, né, as atenções são mais voltadas realmente para o Galopo, que é um ativo do clube, né? Mas a vitória importantíssima, né? 2 gols aí do Reinaldo, como eu falei, e o São Paulo agora 47 pontos em oitavo lugar, na mesma pontuação do sétimo e a 4 pontos do sexto colocado, né? Para o São Paulo essa vitória foi fundamental. Essa semana para o São Paulo, fazendo um resumo da semana, eu vou colocar esse quadro aí todo domingo no pós-jogo, no pós-rodada, aí até o final do Campeonato Brasileiro, todos os domingos. Nesse horário aproximadamente, eu vou estar postando o vídeo do resumão da semana do São Paulo, né? Do que foi noticiado, dos jogos, das vitórias, né? São Paulo nessa semana jogou contra o Palmeiras no domingo passado, empatou 0-0, naquele jogo lá que o São Paulo teve 2 jogadores expulsos e conseguiu segurar o resultado, um ponto muito importante para o São Paulo naquele momento. No Morumbi, no jogo do meio de semana, jogo atrasado que o São Paulo tinha ficado para fazer, o São Paulo confirmou a pontuação e entrou de vez na briga pela pré-Libertadores. E hoje, para selar a semana com 3 jogos, 7 pontos conquistados em 2 fora de casa, né? 2 jogos fora de casa. Então, uma semana muito positiva para o São Paulo essa semana. A próxima semana do São Paulo, né? Ela vai ter jogo contra o Atlético Goianiense no Morumbi, na quinta-feira às 7 horas da noite. E depois contra o Atlético Mineiro também no Morumbi, mas na terça-feira. Por causa no fim de semana que vem não tem jogo por causa das eleições. Então, São Paulo volta a jogar só na quinta e depois na terça contra o Atlético. São 2 jogos fundamentais, 2 jogos no Morumbi, que o São Paulo precisa ganhar os 2 jogos, somar mais 6 pontos e aí sim poder dizer que está de vez na briga, tá de vez na briga, porque o Atlético Mineiro é um adversário direto do São Paulo para conseguir essa vaga. Então é muito importante o São Paulo ganhar na quinta-feira no Morumbi e depois na próxima terça também conseguir um resultado positivo. Depois o próximo jogo é contra o Fluminense fora, um jogo mais complicado, mas se o São Paulo conseguir 2 vitórias aí e já manter, né, alguns jogos aí sem perder no Campeonato Brasileiro e tendo mais vitórias do que empates, o que complicou para o São Paulo no Campeonato Brasileiro foi mais essa questão dos empates, né, que o São Paulo empata muito. Nos últimos jogos, o São Paulo só empatou contra o Palmeiras, né, conseguiu 2 vitórias, um empate e agora mais 2 vitórias. Então, nos últimos 5 jogos, apenas um empate do São Paulo, né, no Campeonato Brasileiro. Então essa regularidade é muito importante, essa regularidade no campeonato coloca o São Paulo na briga, era o que faltava, né, para o São Paulo anteriormente no campeonato. Por isso que eu volto a dizer, eu sempre vou bater nessa tecla, as Copas atrapalharam muito o planejamento do São Paulo, porque se o São Paulo tivesse tido mais tempo de recuperação de jogadores, mais tempo para trabalhar,
fatalmente o São Paulo estaria aí com no mínimo mais 6 pontos aí na tabela do Campeonato Brasileiro, e hoje com 6 pontos a mais, estaria com 53 ali, brigando lá com o Fluminense, com Corinthians ali, que é um lugar que o São Paulo deveria ter ocupado nesse Campeonato Brasileiro, se não tivesse mudado o planejamento. Mas é isso, esse é o resumão aí da semana do São Paulo, uma semana muito positiva, últimos 5 jogos, 4 vitórias, um empate, 13 pontos conquistados, 13 pontos conquistados, 15 pontos conquistados. Eu sou mal de matemática, galera, não liguem, tá? Mas 13 pontos, né? 4 vitórias são 12 pontos, e mais um ponto, 13. 13 pontos nos últimos 5 jogos de 15 disputados, né? Então o São Paulo conseguiu realmente dar esse pulo na tabela por conta dessa regularidade. É isso aí, galera. Se você curtiu essa análise aí, curtiu o resumão da semana, comenta, compartilha, se inscreve no canal aí e vamos divulgar o canal aí, vamos dar essa moral e tamo junto aí, coletividade São Paulina, crescendo junto aí. Podcast Tricolor, falando de São Paulo Futebol Clube. Um abraço.